Saudação a todos que me ouvem nesse momento. Trago para reflexão a leitura de João, o capítulo 2, especificamente o versículo 16. Convido você também a pegar a sua escritura para que nós juntos possamos então meditar sobre essa passagem onde o Salvador ele tem um momento onde muitos, por lerem essa parte, também confundem o que o mestre ele quis dizer. Antes de começar a falar de João 2, especificamente o texto do versículo 16, eu gostaria de repassar o entendimento da palavra que nos é dita pelo próprio Jesus Cristo, que está em João 6:63. O mestre diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A meditação dessas palavras do mestre, eu acredito que seja uma chave que nos é dada para nós entendermos tudo aquilo que é da vontade do Pai Eterno. Porque todo o escrito que foi deixado foi para nosso conhecimento. Agora, que conhecimento é esse? Material ou espiritual? Se Jesus está dizendo que a palavra que ele nos diz é espírito e vida, aqui a vida nas escrituras é sempre a vida eterna, não é? Porque essa vida aqui, ela tem um fim. Então, acredito que a chave de interpretação de tudo aquilo que lemos nas Sagradas Escrituras ou nas Escrituras, elas devem sempre ter essa chave como interpretação. Ou seja, tudo que lermos é no âmbito espiritual. Embora o mestre tenha falado em parábolas, tenha feito sinais materiais, tenha falado sobre coisas materiais querendo demonstrar, chegar ao objeto do espiritual. Então, sempre temos que ter isso em mente. As palavras que eu vos estou dizendo são espírito e são vida, não é materialidade. Nós sabemos que a tendência do homem é sempre materializar. Então não vamos materializar os ensinamentos do mestre. Vamos trabalhar para espiritualizar aquilo que nos é falado. Então, lá em João 2, no versículo 16, está dito assim: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Eu estou aqui numa versão bíblica, eu vou até pegar a versão que eu estou lendo aqui, para que possa então os irmãos também lerem, né? A versão que eu tenho aqui é a versão de Almeida corrigida. É a versão que eu estou lendo nesse momento, tá? Versão de Almeida corrigida, é isso mesmo.
Então, ele está dizendo aqui, né? E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Quando o mestre fala de casa de meu pai, a casa do pai, se nós materializarmos, logicamente, nós vamos achar que é aquele templo físico ali que Jesus está se reportando. Aliás, muitos podem pensar assim, não é? Que o Messias estivesse falando de um lugar físico, de um templo de cal e pedra, onde os religiosos iam lá para fazer o ato de sacrifício de animais, como uma forma, né, de pagar seus pecados, pagar seus erros. Porém, levando para o âmbito do espírito e vida, as palavras do Mestre, nós entendemos que a casa de Deus nunca foi e nunca será um lugar físico. E para isso nós temos as passagens que estão narradas para nós na Escritura, e nós podemos tirar algumas conclusões, mas é necessário que nós venhamos, cada um, ler para poder entender, e as coisas do Pai, as coisas do Filho, o nosso Salvador, só são entendidas espiritualmente e não materialmente. Então, nós vamos ler o que está em alguns trechos de algumas passagens, para nós procurarmos entender o que é casa de Deus. Por quê? Porque para muitos, casa de Deus é um templo que chama-se igreja. Ali vamos para a casa de Deus. Mas segundo o Espírito, casa de Deus não é isso. Embora alguns vão para lá dizendo isso. Mas a compreensão espiritual não é essa. Vamos ler Isaías 66, 1, que também está replicada em Atos 7, 49. Então eu convido agora você, ou depois você dá uma pausa nesse áudio-vídeo e reflita sobre esses pontos que está sendo colocado. Agora nós vamos falar sobre Isaías 66, logo no versículo 1, que também está a mesma fala em Atos 7, 49. Pegue, leia, reconheça esse texto como uma fala direta do Pai para você e para mim também. Então diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Procurem no dicionário o que quer dizer escabelo. Que casa, vou ler novamente, sem parar. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Olha a pergunta do Pai. Que casa me edificarei vós? E que lugar seria o meu descanso? Em Hebreus 3, 6, agora vamos para Hebreus, porque nós temos lendo as passagens para a compreensão do que é a casa de Deus. Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente observarmos firme a convicção e a glória da esperança até o fim. Então, somos casa do Pai, se somente conservarmos a firme confiança e a glória da esperança até o fim. Mais uma vez diz aqui, da casa. A casa somos nós. Em João 14, 23,
está dito aqui para nós o seguinte, né, que nós podemos estar vendo aqui. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Faremos nele morada. Mais uma vez, nos mostrando aqui aonde é a casa do Pai, aonde é a casa de Deus. E nós temos muitos outros, né? Em Atos mesmo, se os irmãos lerem, está dito lá, tanto por Estevão, que foi apedrejado, como por Paulo também, né? Então, lá diz para nós que Deus, né, não habita em casa, em templos feitos por mãos de homens, e nem tão menos é servido por eles. Está em Atos, os irmãos procurem para ver. Bom, então, a casa de meu Pai, que Jesus se referiu, diante dessas explicações aqui, em Isaías 66, Atos 7, 49, Hebreus 3, 6, João 14, 23, a casa que Jesus estava falando jamais poderia ser uma casa física. Eles entenderam e muitos hoje estão entendendo errado. Tanto é que se você continuar a leitura de João 2, que é necessário continuar e ver todo o contexto, você vai ver que Jesus diz assim para eles, né? Diz assim, dessa questão também, né? Que Jesus fala assim, no versículo 18, João 2,18, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então está dizendo, destruí esse templo, que em 3 dias eu vou construí-lo outra vez. Aí muitos acharam que era aquele templo, né? Aí os judeus mesmos replicaram, né? Mas 46 anos foi edificado esse santuário, esse templo, e tu diz que em 3 dias levantarás? Mas Jesus não estava, né, falando do templo dali, ele estava falando do seu corpo. Então o templo de Deus é o nosso corpo, a casa de Deus é o nosso corpo. Então nós podemos perceber que o que Jesus está dizendo, não fazeis da casa de meu Pai, casa de comércio, casa de negócio, né? São as pessoas, não façam isso, porque o Pai nunca pediu isso para vocês agirem dessa maneira. Aliás, né, em Jeremias 7, 22, pode ler os profetas, é muito interessante. Jeremias 7, 22 diz que o Pai nunca pediu esse sacrifício de animais a ninguém. Se o Pai não pediu, quem pediu? Só pode ser o pai da mentira, né? O inimigo. Então veja o que está aqui em Jeremias 7, 22. Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios. Vou repetir. Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. O Pai nunca pediu para fazer isso. E os homens continuam fazendo as coisas, achando que estão certos. Eu gostaria de lhe dizer, meu caro ouvinte, que nós todos nascemos no erro, mas há um Espírito da verdade que nos esclarece, que nos purifica, que nos faz de Saulo para Paulo, entendendo que a nossa relação com o Pai é somente espiritual. Então não há
templo físico, não há culto físico, não há sacerdotes humanos a quem se deva dar algum valor. Nós temos que dar o valor à graça, nós estamos vivendo na lei da graça, aos ensinamentos de Jesus Cristo, que é dado a cada um que buscar nele, não em templos, não em pastores físicos, pastores humanos, não em doutrinas que todo homem gera, mas na doutrina sã, na doutrina pura, que foi trazida à terra pelo Salvador, o Filho do Pai Eterno. Então fica para você que está me ouvindo e para mim também, a busca dessa leitura e entender que nossa relação com o Pai foi, é e sempre será para os verdadeiros adoradores, espiritual e jamais carnal. Desejo a você muita paz, muita graça e que a sua vida seja dirigida por esse Espírito Santo do Pai Eterno e de nosso Salvador, o Messias. Até uma outra oportunidade. Saudações.